No coração de uma floresta esquecida pelo tempo, isolada por árvores que sussurravam histórias sombrias ao vento, erguia-se a Casa dos Ecos. A casa, de madeira escura e janelas quebradas, parecia um corpo mutilado resistindo à passagem do tempo. Para os poucos que se atreviam a se aproximar, o ar ao redor era pesado, como se carregasse o peso das almas que ali haviam perecido. A lenda local dizia que ninguém entrava naquela casa, e saía o mesmo. Cada cômodo era um palco de tragédias que haviam se acumulado ao longo dos séculos, e seus ecos, vozes dos antigos moradores, eram prisioneiros eternos. Não eram ecos comuns, não repetiam risos ou conversas triviais, mas os momentos exatos que antecederam mortes terríveis. Uma noite, um grupo de jovens desavisados decidiu desafiar a superstição. Lucas, o líder do grupo, era cético e tinha um desejo insaciável de provar que as histórias eram apenas isso. Histórias. Junto com Ana, Caio e Marina, ele atravessou a trilha tortuosa até a casa. A primeira coisa que notaram ao entrar foi o silêncio absoluto. Não havia som de vento, nem o canto de pássaros. Apenas um vazio que parecia drenar a energia ao redor. O chão rangia a cada passo, mas o som parecia se prolongar mais do que o normal, ecoando de forma estranha pelas paredes. No corredor principal, Marina percebeu uma porta entreaberta. Quando a empurrou, ouviu uma voz infantil sussurrando: "Não abra, não abra." Todos congelaram. Marina tentou recuar, mas o som se repetiu, agora mais alto e desesperado. "Não abra! Ele está aqui!" Os outros correram até ela, mas quando chegaram, não havia criança alguma. No entanto, o som persistia, agora parecendo vir de todas as direções. Ana, tremendo, segurou o braço de Lucas e sussurrou: "Estamos ouvindo o que aconteceu antes. Alguém disse isso antes de..." Ela não conseguiu terminar a frase. No andar de cima, Caio foi atraído por um som diferente. Era o som de algo arranhando madeira, acompanhado de uma respiração pesada e irregular. Ao abrir a porta, encontrou um quarto vazio, mas o som continuava. Cada arranhão fazia sua cabeça doer, como se a própria casa estivesse entrando em sua mente. Então, a voz surgiu: "Por que você fez isso comigo?" Caio recuou, horrorizado. De repente, uma sombra passou por trás dele, no espelho trincado da parede. Virou-se, mas não havia ninguém. Mesmo assim, sentiu uma mão fria em seu ombro e ouviu outra vez, agora ao seu ouvido: "Por que você fez isso comigo?" Lucas tentou manter a calma e reuniu o grupo na sala principal. "São apenas ecos", insistiu, tentando disfarçar o medo que começava a dominá-lo. "Eles não podem nos tocar. É tudo psicológico." Mas enquanto falava, o som de passos ecoou pela sala. Pesados, ritmados, e vinham do teto acima deles. O grupo olhou para cima, vendo marcas escuras surgirem no forro, como se algo estivesse pingando. Era sangue. Ana começou a gritar, mas sua voz foi abafada por outro som. O de alguém engasgando, como se estivesse sendo sufocado. O som vinha do canto da sala, onde ninguém estava. Marina apontou, horrorizada, e gritou: "Ali! Tem alguém ali!" Uma figura translúcida apareceu por um breve momento, revivendo o momento exato de sua morte. A garganta da aparição parecia esmagada, e ela olhou diretamente para Ana antes de desaparecer, deixando o som do engasgo impregnado no ar. O pânico tomou conta. Os ecos começaram a surgir de todos os lados. Risadas distorcidas, gritos de dor, sussurros que revelavam segredos sombrios. Lucas tentou abrir a porta da frente, mas ela estava trancada, como se a casa os tivesse aprisionado. O grupo começou a ouvir não apenas os ecos dos antigos moradores, mas também os seus próprios medos mais profundos. A voz de Ana gritou algo que ninguém conseguia entender, até que Marina percebeu que as palavras eram as mesmas que ela havia dito durante uma briga com sua mãe. Os ecos não apenas repetiam o passado dos outros, agora estavam roubando o deles. Quando finalmente conseguiram escapar, horas depois, já não eram os mesmos. A casa não os matou fisicamente, mas deixou suas mentes quebradas. Marina foi encontrada semanas depois, repetindo incessantemente as palavras: "Não abra,
Não abra. Caio nunca mais falou enquanto Ana dizia ouvir vozes, toda vez que fechava os olhos. Lucas, o cético líder do grupo, foi o último a ser visto. Ele voltou a casa murmurando que precisava provar algo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas dizem que uma nova voz foi adicionada aos ecos, sussurrando: "Por que você fez isso comigo?"